Saudações, pessoal. Hoje eu quero trazer um assunto que eu considero bastante interessante, que não poderia faltar nessa disciplina. Envolve um pouco o Sanctum, envolve um pouco de organização de controllers e estruturação do projeto em geral, mas o foco, na verdade, é dar suporte para uma outra disciplina minha, que é a de mobile, tá? Então, uma das coisas que eu acho bastante interessante no Laravel é o fato de você poder atuar com várias formas de autenticação, às vezes até ao mesmo tempo, mas de uma forma bem simplificada, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é como que vocês conseguem, diante de um projeto vazio, criar um mecanismo de autenticação que funcione em mobile, tá? Então a gente vai fazer isso através de tokens, tá? Tokens de API. Por padrão, o Laravel ele vem configurado para trabalhar com cookies, tá? Então cookies de sessão, cookies HTTP only que ele registra durante as suas requisições ali e ele salva isso no browser, né? Mas como vocês já devem imaginar, quando eu estiver trabalhando com uma aplicação móvel, no Android, no iOS, eu não consigo, eu não tenho um browser, tá? Então eu não consigo de uma forma fácil interagir com esses tipos de cookies e tudo mais, né? Até não é nem o correto de se fazer. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu subo um projeto vazio, transformo ele em API, né, para atuar somente como uma API, e aí a gente habilita a funcionalidade de tokens do Laravel. Eu preparei alguns casos de teste aqui no Insomnia mesmo para a gente poder testar as requisições e ver elas funcionando. Vai ser um exercício bem interessante. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou com um projeto aqui recém-criado, um projeto vazio, vem com o seio e toda aquela configuração padrão dele. E o que eu quero mostrar? Aqui na documentação do próprio Laravel, a gente vai encontrar nos starter kits dele uma versão API, tá? Então ele vai fazer uma bela de uma limpeza no nosso projeto, vai tirar algumas coisas que não são úteis, o Vite, a compilação de assets de front-end e tudo mais, e ele vai transformar o nosso projeto numa API propriamente dita, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui nos Starter Kits a gente vai utilizar o Breeze, então o Breeze é a primeira coisa que você tem que instalar via Composer quando você quer transformar seu projeto numa API, por exemplo, né? Tomem muito cuidado porque isso aqui vai fazer uma limpeza geral, então sempre executem isso com o projeto vazio, recém-criado, né? Não tenta fazer isso em algo que já esteja funcionando, que provavelmente você vai perder alguns arquivos ou ele vai bagunçar um pouco a tua estrutura ali. Então vamos lá. Eu estou com um projeto rodando já através do Sail aqui, eu só vou acrescentar o Sail nos comandos para que ele rode dentro do container, né? Então eu vou fazer um require aqui para o próprio Breeze, ele instala via Composer, e aí logo na sequência a gente tem alguns comandos aqui para transformar o nosso projeto. Então vamos lá no Breeze API, tá? E a gente vai executar aqui no caso ele pede PHP Artisan, mas a gente vai rodar dentro do container, então é Sail Artisan. Breeze install. Esse cara aqui é legal, porque ele traz vários templates e dependendo de quando você está vendo esse vídeo, talvez os templates aqui sejam um pouco diferentes, né, nomenclatura, ou talvez eles tenham incluído algum ou outro, né? O que a gente precisa é esse API only, tá? Que eles citam lá na documentação como a variante para criar APIs e também para projetos com Next.js, né? Que o Next trabalha isolado e conecta como se fosse API no Laravel, tá? Logo em seguida ele pede para a gente migrar o banco, porque se vocês observarem, ele cria bastante coisa aqui, né? Ele faz configurações na nossa aplicação, ele configura o cores, né? Para a gente ter, aceitar requisições de várias inputs diferentes, né? Então isso é preciso porque o aparelho mobile não é um site, ele não tem um domínio stateful onde você consiga saber de onde está vindo, né? Então ele sempre vai vir como se fosse do localhost, né? Não é exatamente isso, mas é parecido. Então ele reconfigura o Sanctum, ele cria algumas rotas aqui, ele remove todos os resources, enfim, ele faz uma série de coisas, cria alguns testes, todos da parte de autenticação do Sanctum, já vem junto, né, que o Breeze adiciona pra gente. Então ele faz uma bela de uma configuração aqui, depois vocês podem explorar pelo VS Code mesmo, aqui no Source Control, vocês conseguem ver exatamente o que ele mudou, tá? Então ele limpou um pouco o projeto. Que mais?
Ele pede para a gente migrar o banco, né? Então eu vou fazer aqui uma migração fresh, só para limpar o que porventura eu tenho no meu container lá. Então, say artist migrate fresh, eu vou dar com seed aqui, se caso ele precisar fazer algum seed, ele faz. Então tá, reparem que tem algumas coisas bem interessantes que ele monta aqui pra gente, ó. Desde a tabela de usuários, ele gera uma tabela para fazer reset de password, jobs que porventura falhem, né? E uma coisa interessante que o próprio Breeze já gera é a tabela de tokens, tá? Então, esses tokens, Personal Access Tokens, já tem tudo aqui pronto, né? Basta a gente habilitar eles e começar a utilizar. Então, o que eu fiz até agora foi limpar o projeto. Eu só apliquei o Starter Kit da API, deixei o projeto limpo. Feito isso com o projeto limpo, pessoal, a gente pode dar início à configuração das rotas que vão fazer a disponibilização e geração dos tokens lá para o usuário poder logar e deslogar, né, via API, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui na configuração do Sanctum tem uma série de coisas aqui para SPA e tudo mais, e ele tem uma documentação em 2 lugares aqui, na verdade, que falam sobre tokens, né? A primeira delas fica aqui em API Token Authentication, que ele fala sobre os tokens, e nós aqui embaixo temos uma variante para mobile, né? Os dois, na verdade, a gente vai acabar utilizando, né? Porque eu quero pegar um pouco de cada exemplo aqui. Então, para que nossos tokens funcionem, o que a gente precisa? Nós precisamos que o nosso user tenha esse trait aqui, que é o Use API Tokens, que é isso que faz a vinculação do nosso objeto user aqui, model user, tá? Ele já incluiu para a gente aqui Use API Tokens, e se a gente abrir esse cara aqui, a gente vai ver que tem algumas coisas. Ele vem lá de dentro do Sanctum, a gente não precisa mexer nele, né? Mas ele tem já toda a lógica de gestão de tokens aqui, para eu acessar todos os meus tokens, Token Abilities, que é um negócio bem interessante, não vai dar tempo de eu abordar nesse vídeo, mas você consegue fazer uma série de policies aqui dentro, digamos assim, de tratamento de habilidades, de o que cada token consegue fazer dentro do sistema. E ele tem os próprios métodos aqui para criar os tokens já e tudo mais, né? Então ele já utiliza alguns algoritmos ali para gerar, tá tudo pronto, a gente não precisa modificar nada, beleza? Só para vocês saberem, esse trait aqui, ele adiciona essas características ao nosso model, tá? Então, deixa eu dar sequência aqui, então voltando à documentação, ele te pede para você certificar que tem esse trait lá no teu user, certo? Que mais? Ele te dá um exemplo de uma rota aqui onde você poderia criar um token para um usuário já autenticado, né? Só que o nosso caso é um pouco diferente. Por quê? Eu estou no aparelho mobile, eu estou no aplicativo e eu quero logar na aplicação. Então eu não estou logado ainda para poder gerar um token para mim mesmo, né? Então esses exemplos aqui são bem interessantes para você dar uma olhada para entender como que o token é criado, né? Dentro do próprio user. Perceba que ele já tem acesso ao Create Token, que é aquele método lá de dentro do trait, né? O trait incorpora isso à classe, né? E o que a gente vai fazer é montar uma estrutura mais parecida com a do mobile aqui de baixo. Deixa eu até voltar pelo index aqui que é mais fácil. Aqui ele já tem um exemplo um pouco mais completo, que é uma rota que você implementa. Essa rota vai receber alguns parâmetros, inclusive um negócio bem legal que é o device name, a gente já vai falar sobre isso, né? Ele tenta localizar um user, se esse user existe, ele tenta verificar se o password que eu enviei é o mesmo, se está tudo certo. Se tiver, ele cria um token e registra isso no banco e aquele token passa a ser válido. Então vamos fazer isso, implementar lá no nosso código. Eu vou copiar essa rota inteira aqui e vamos dar uma olhadinha aqui como que a nossa aplicação já está estruturada até agora. Se a gente olhar aqui nas nossas rotas, ele tem já algumas coisas aqui que ele montou, né? Tanto na parte web, ele montou toda a parte de autenticação do Sanctum aqui, né? Então o Breeze fez isso para nós. Só que o que a gente precisa são rotas um pouco diferentes que vão atuar do lado API da coisa, né? Até uma coisa que é interessante, ele tem várias camadas de proteção aqui na web. Então ele verifica cookies, ele verifica o CSRF, né? Ele faz uma série de checks ali
que na API a gente não vai ter. Por quê? Nós não estamos dentro de um browser, nós não estamos criando uma sessão nem nada disso. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na parte de API, eu vou criar aqui mesmo, mas a gente poderia criar um novo arquivo de autenticação, montar todas as rotas separadas e importar, igual ele faz no required here aqui, tá? No required do próprio diretório, esse arquivo, né? Mas eu vou fazer aqui na mesma para ficar um pouco mais simples. Esse cara aqui, do jeito que ele vem, eu particularmente não acho tão interessante, né? E é parte do vídeo de hoje também mostrar um pouco de como que você estrutura e distribui as coisas, né? Dentro do framework. Ele faz toda a lógica aqui dentro da própria rota, né? E não é bem isso que a gente quer. Primeiro, todas as rotas que você criar dentro do arquivo api.php, elas automaticamente vão estar dentro de um grupo API. Esse grupo, ele tem middlewares próprios. Então, se a gente olhar aqui no HTTP kernel, ele tem middlewares próprios que ele aplica, que são diferentes do da web, tá? Claro, você pode utilizar uma API na web? Pode, sim, mas eles são diferentes da camada web que o Laravel fornece, né? E ele também, todas essas rotas aqui, elas vão ter um prefixo, você vai ter que acessar elas /API / a tua rota, tá? Então, isso para separar bem os contextos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um novo controller aqui dentro da autenticação, para que a gente não fique misturando as coisas e não fique criando tudo dentro do arquivo de rotas. Então ele já tem aqui um controller que trata autenticação por sessão, né? Eu poderia gerar ele com Sail, Artisan, Make, Controller e tal, mas eu só vou copiar esse cara aqui e eu vou dar um nome mais sugestivo. Eu vou fazer o Authenticated Token Controller, tá? Eu vou dar uma limpada nesse cara aqui só. Ele usa o próprio método store para fazer o login, tá? E o destroy para fazer o logout. Tá, é interessante. Eu geralmente colocaria login e logout, mas esse aqui faz bastante sentido se você pensar que um cria tokens e o outro destrói tokens. Então a gente vai seguir esse mesmo padrão. Vamos lá, eu vou renomear aqui token controller. Vou limpar esses caras. Essas tipagens eu já confiro se elas vão bater ou não, senão a gente muda. E vamos agora fazer o seguinte. Esse do logout, deixa eu até tirar aqui para ele parar de chiar. Ele vai retornar JSON, na verdade, né? Então, a gente não vai acabar não utilizando isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa primeira rota aqui, eu até acho meio estranho, do jeito que ele traz sanctum /token. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela de login. Então, ele vai ficar /API /login. Tá? E ao invés de eu criar essa função aqui dentro, eu vou jogar isso aqui tudo lá para dentro do controller. Tá. Beleza. Eu tenho que importar as coisas que ele pediu aqui. Isso aqui vem do Illumination Validation. Este user vem do Models. Tome muito cuidado porque ele tem vários users aqui. Se você importar do lugar errado, você vai ficar um tempão se batendo para achar o erro. O hash vem do próprio Facades. E algumas coisas aqui acho que ele não vai utilizar. Eu apago para dar uma limpada. Então, a lógica do nosso login tá aqui. Ele está puxando uma login request, que é o que foi feito aqui para a parte web da coisa. A nossa outra vai ser diferente, né? Então, eu já vou voltar isso aqui a ser uma request normal. Que ele valida aqui, né? Claro, a gente poderia criar aqui dentro uma outra request para validar isso e ela já chegar validada. Seria bem interessante até. Tá. Este cara aqui é a minha rota store dentro do Authenticated Token Controller. E agora eu só vou apontar esse cara para lá. Então a rota do login vai ser no Authenticated Token Controller na rota store. Beleza. E ele é uma rota post, tá? Eu vou precisar enviar dados para ela
para poder testar, ver se o usuário está certinho, né? Então, este cara aqui, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. Vamos fazer um teste lá no Insomnia, eu já deixei as rotas prontas aqui para nós. Então, por enquanto, eu estou mandando os atributos. Se eu tentar carregar aqui, evidentemente ele não vai dar certo, porque eu estou com o banco vazio, nem tem um user lá dentro. Mas olha só, está funcionando. Ele está me retornando um erro que veio daqui, né, da validação a validação passou, porque eu enviei todos os parâmetros, só que ele falhou na hora de checar, ver se eu tenho um user e se esse user tem o mesmo password que eu estou tentando enviar, né. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um usuário via Tinker aqui. Então, user create, aí ele tem os atributos aqui, né, na tabela. Então eu preciso do nome, o e-mail, um password. Então, vai ser o fulano, o e-mail vai ser o fulano@example.com e o password vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, esse aqui é string também. Show. Então, criou o nosso fulano ali para a gente poder dar sequência nos nossos testes. Então, aqui pelo Insomnia agora, eu posso inserir os dados do fulano, né? Eu até vou forçar um erro aqui para a gente poder ver as validações funcionando. Então, ele está dizendo que as credenciais não existem. Se eu tirar um desses atributos e passar, né, ele está dizendo, olha, o password é requerido, eu preciso enviar ele. Então, as nossas validações que são feitas aqui, elas estão funcionando já de cara, né? Deixa eu voltar aqui para o Insomnia. Opa. Agora eu vou passar certo. E uma das coisas legais, quando você faz login via algum dispositivo, você pode enviar o ID do dispositivo. Então, por exemplo, lá no Android, no iOS, você consegue pegar o modelo do celular e tal e enviar isso, para que você tenha tokens como se fossem vários dispositivos logados ao mesmo tempo, né? E saber, quero deslogar o iPhone, que eu não uso mais, ou, enfim, quero deslogar todos, tal, né? Você consegue criar tokens para cada um deles. Então, se eu enviar aqui, olha só, ele trouxe o token, na verdade ele trouxe o token como um texto plano aqui. Eu prefiro diferente, eu prefiro trazer ele assim, ó, como um objeto. Ele fica mais fácil de tratar lá no JavaScript ou no mobile, né, seja o que for que a gente vai fazer. Então eu gosto mais dele assim, tá? Como um objeto serializável mesmo, né? Então, em vez de texto plano. Então eu criei dois tokens aqui e ele está gerando, né? Está gerando para mim os tokens, está validando a senha com o hash check aqui, né? Então ele faz toda a lógica para nós, beleza? Agora o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode criar alguma rota autenticada. Na verdade ele já tem uma aqui, né? Que é a barra user, ele está usando o Sanctum, né? Então eu tecnicamente não precisaria nem mexer em nada. Eu criei ela aqui no Insomnia, vamos tentar executar. Opa, 401, não autorizado. Então eu não estou autenticado. Deixa eu voltar aqui na rota do login e pegar esse token aqui, ó. Esse token você vai salvar lá no teu dispositivo móvel, tipo no Expo você vai usar um Secure Store e vai salvar ele como se fosse um local storage, só que na memória do celular, que é bem mais seguro, né? O usuário não fica mexendo lá, né? E o Secure Store ele é bem seguro, né? Antigamente a gente usava Sync Storage até, mas enfim, você vai armazenar esse token de um jeito seguro no teu dispositivo para poder fazer requisições e fazer as coisas funcionarem, beleza? Olha só, estou conseguindo acessar. Eu vou criar agora, só para a gente finalizar, uma rota de logout. E aqui eu quero mostrar uma coisa bem interessante. A rota de login, ela é pública, ela não está dentro de middleware nenhum, ela não está protegida de forma nenhuma, né? Mas a rota de logout, por outro lado, eu vou excluir um token que eu já tenha criado previamente. Porque se eu excluir aquele token, ele para de funcionar, o usuário não consegue mais se autenticar com ele. Então, eu trabalho como se fosse com uma whitelist, uma lista branca. Eu gero um token, guardo no banco, né?
E aí, toda vez que o usuário tenta acessar, eu vou verificando se aquilo bate, né? Dá para trabalhar com blacklist também, só que é um pouco mais complicado, na verdade, porque se você for jogando no banco os tokens inválidos até que eles expirem, às vezes você vai ter um monte de lixo no banco de coisa que não precisa, né? Então a estratégia do whitelist que o Laravel usa aqui é bem mais interessante. Mas enfim, quando eu vou fazer uma rota logout, eu tenho que estar autenticado para poder me deslogar, né? Então o que eu vou fazer? Ela seria uma rota parecida com essa aqui, só que é uma rota post, né? Dá para a gente até olhar aqui como é que eles fizeram na autenticação web normal. Ela é uma rota post e aponta para o destroy, tá? Ele usa o middleware auth aqui também, né? Então ele faz um por um, olha só, middleware em todos, praticamente. É que aqui são diferentes também, né? Então tem isso também. Mas no nosso caso aqui eu quero mostrar um negócio legal. Vamos lá no middlewares do Laravel, é só jogar middleware na documentação. Você pode fazer grupos, ó. Então tudo que for autenticado eu posso jogar dentro de um grupo, que aí a minha sintaxe aqui do arquivo de rotas vai ficar bem mais bonita, né? Vai ficar mais limpo. Deixa eu jogar a finalização aqui também. E agora eu pego esse middleware que estava aqui e jogo ele no grupo. Isso aqui é bem legal. E aqui eu faço só um route get. Automaticamente todas as rotas que estiverem aqui dentro, elas estarão sujeitas à autenticação, tá? Porque eu tenho um middleware em volta de tudo isso. Então vou fazer aqui uma route post, que vai ser a logout. E eu vou apontar ela para onde? Eu vou apontar para a mesma classe aqui, para o mesmo controller, só que no destroy. Beleza. Então essa rota logout, se eu tentar executar ela agora, ela não tem nada ainda. Está vazia. E aqui que a gente pode fazer? A gente pode excluir um token do usuário ou excluir todos os tokens se você quiser deslogar ele de tudo, né? Então, vamos voltar aqui na parte de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tokens. Olha só. Revoking tokens, né? Para você remover algum token que já esteja previamente criado, né? Eu posso remover todos de uma vez só, ou eu posso buscar um token pelo ID dele lá, né? E deletar só um. Isso é legal quando você quer deslogar um dispositivo, mas não deslogar o outro, né? Então é bem interessante. Eu vou fazer aqui um método que destrói todos, só para ficar mais simples. No meu caso aqui, eu não tenho o objeto user ainda, mas eu tenho ele dentro da request, né? Então eu posso fazer aqui, ó, request user, e aí sim, do user eu pego os tokens e os tokens eu excluo, né? Então esse destroy ele vai fazer mais ou menos isso. Aqui acho que eu posso simplesmente dar um return, acho que é no content, http. Ele importou o HTTP errado. Deixa eu só confirmar de onde que vem isso. Tem um jeito bem fácil de fazer, que é só retornar a response aqui. Eu não preciso nem me preocupar com os códigos de erro. No content. Aqui. Deu tudo certo, mas ele retorna um código só para indicar isso. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu tentar obter o user com aquele token que eu acabei de criar antes ali, está funcionando. Se eu fizer um logout aqui eu estou com um token velho, ele vai dizer que eu não estou autorizado, porque esse token não funciona, né? Se eu não mandar nada também, né? Mas se eu pegar o token certo aqui, vamos ver o que ele faz. Show de bola, ele retornou o no content, que deu tudo certo, né? Que ele deslogou o cara, na verdade, né? E aqui se eu tentar obter o user com o token correto, pá, estou deslogado. Aquele token não existe mais, o Laravel não considera ele mais válido. Tranquilo? Coisas importantes. Como eu estou tratando de rotas de API, sempre vai ter um prefixo aqui,
tudo que eu coloco dentro do contexto lá do arquivo API.php vai ter um cara desses. O Laravel só vai entender as tuas requisições como requisições JSON e de API se você colocar content type application JSON e accept application JSON, principalmente o accept, tá? Se você tirar isso, você vai ter alguns comportamentos meio inesperados, ó. Por exemplo, o método not allowed, porque ele está tentando fazer outra coisa, sendo que você não sinalizou que tem que ser JSON, né? Então, tá tudo certinho, beleza? Faz isso em todos. As rotas que são autenticadas, elas precisam ser com Bearer Token. Se você for enviar isso numa requisição da Axios, por exemplo, ele vai ter lá, né? Bearer Token, se eu não me engano, uma header que você adiciona lá, né? E eu acredito que era isso. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa sobre isso. A ideia é essa. Você pode ter uma autenticação e um projeto Laravel que funcione só como API e que responda a diferentes dispositivos ou até mesmo outras aplicações que venham a se conectar na tua via requisições HTTP. Então você pode fazer isso, né? E uma das formas que a gente tem de manter o usuário autenticado e tudo mais é usando esses tokens, né? Tokens, principalmente mobile, a gente usa token quase sempre, tá? Então, o que eu queria passar hoje era isso. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, pessoal. Valeu!